Irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham através dessa transmissão da TV Saúde, nós estamos hoje celebrando esta quinta-feira e que nós temos a possibilidade de enriquecer, fortalecer ainda mais a nossa espiritualidade bíblica, através dos textos que nós escutamos. Nós temos ouvido há um longo tempo, o texto dos Atos dos Apóstolos, conhecido por todos nós como o texto que nos fala do nascimento da igreja, que nos fala daquilo que é a vocação da igreja. Essencialmente, a vocação da igreja é ser missionária. E por isso, hoje nós vemos um grande missionário sendo retratado aqui no texto, que foi Paulo. Depois de convertido, depois de ter feito o seu encontro pessoal com Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele então vai se tornar um grande missionário. Diz, os seus historiadores, que as suas viagens, que não foram poucas, suas viagens missionárias, totalizaram mais ou menos quase que 17 mil quilômetros. Imagine, durante os 10 anos de sua vida de missionário, ele andou por 17 mil quilômetros a pé, para poder levar o Evangelho de Jesus Cristo. Embora ele tivesse toda uma formação já, uma formação sobre as Sagradas Escrituras, formado na escola rabínica de Gamaliel, mas ele agora recebe uma formação que não é fruto simplesmente de uma formação intelectual, de uma escola propriamente dita, mas uma formação que o próprio Cristo foi dando a ele, pela força do Espírito que Paulo recebeu, e que ele então vai se tornando cada vez mais capaz de assimilar essa sabedoria que não vem de livros, mas vem da própria ação do Espírito de Deus na sua vida. E por isso ele chega, naquela sinagoga, como nós ouvimos hoje, tendo ele se dirigido até Antioquia da Pisídia, ele chega naquela sinagoga em dia de sábado. Para o judeu, o sábado era o dia deles se encontrarem para celebrar a fé, sobretudo para se instruírem nas Sagradas Escrituras. E então é lido, as Sagradas Escrituras, e é pedido para que alguém pudesse falar alguma coisa, tomar a palavra e falar alguma coisa. Paulo, ele então se coloca à disposição para poder falar. E olha que bonito o que nós escutamos aqui. Ele faz uma releitura, ele toma desde lá o Antigo Testamento, a caminhada do povo de Israel, e vai então passando pelos profetas, pelos juízes, profetas, reis, e até chegar Jesus Cristo, falando de João, que estava para ser o preparador do caminho do Messias, e até chegar então o Messias. Irmãos e irmãs, quando nós ouvimos um texto como este, vemos essa experiência de Paulo, é um convite para cada um de nós assumirmos também a nossa missão, cada um com o seu grau de instrução. Todos nós, em cada celebração eucarística, nós somos instruídos na palavra de Deus. A palavra é proclamada para que ela seja assimilada por cada um de nós. Não assimilada no sentido intelectual, mas assimilada no coração. Porque a palavra, antes de ser assimilada na memória, como um conhecimento que a gente apreende, deve ser assimilada na vivência, no testemunho, porque é isso que realmente Deus espera de cada um de nós, que ao ouvirmos a palavra, sobretudo hoje, esse exemplo bonito de Paulo como um grande missionário, que incansavelmente caminhou por longas estradas, para poder levar a todos os cantos o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem de salvação que Jesus Cristo veio então nos trazer. Já o Evangelho, nós ouvimos também Jesus dizendo
em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Todos nós sabemos que somos servos. E como servos também fomos enviados. Então nenhum de nós somos melhores, maiores do que ninguém. Maior e melhor é Deus. Aquele que realmente nós devemos servir com generosidade da nossa vida, com alegria e disposição, servir com amor, colocar à disposição de Deus os dons que Ele mesmo nos deu e fazer de tudo para que realmente Ele seja conhecido através de cada um de nós. Se nós assim vivermos de Jesus, se nós colocarmos este conselho que Jesus nos apresenta, né, de não nos sentirmos melhores, maiores do que ninguém, mas reconhecemos que somos servos, que fomos enviados, seremos felizes. Do contrário, se nós estamos no caminho de Deus, com um coração arrogante, soberbo, né, orgulhoso, vaidoso, querendo parecer melhor do que todo mundo, até do que Deus, essa pessoa realmente não vai ser feliz, porque não é o lugar dela. A casa de Deus, o trabalho de Deus não é para os orgulhosos, não é para os prepotentes, não é para aqueles que querem ser grandes, mas sim para aqueles que se fazem servos, pequenos, como Nossa Senhora, né, que nós aqui temos como padroeira e devemos aprender com ela o seu exemplo. A humilde serva, a escrava do Senhor, que teria de tudo para poder se envaidecer, não é? Mas não, ela reconheceu que era apenas serva, escrava, e que na sua vida deveria acontecer o que Deus quisesse, não a sua vontade. Jesus, inclusive, aponta aqui para aquele que seria uma pedra de tropeço, né, Judas, né? Que não teve humildade e que na experiência de convivência com o mestre, ele não se deixou ser conduzido, modelado pelo mestre, mas preferiu fazer a sua vontade, os seus gostos, as suas tendências, e como tinha um coração inclinado para a maldade, para a desonestidade, isso o levou então a cair no triste erro, pecado, né, de trair o mestre, vender o mestre pelas 30 moedas de prata. Jesus aqui aponta, né, este ocorrido, que embora ainda no momento quando ele anuncia, né, não tinha acontecido, mas ele está anunciando, olha, vai acontecer, né, que no fim alguém vai levantar o calcanhar contra ele, né, querer ser um tropeço para Jesus, né? O mal quer ser um tropeço para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Mas se nós estamos firmes em Deus, podem haver pedras no caminho, situações que possam querer nos fazer tropeçar, mas se estivermos firmes, não vamos cair, porque é Deus a nossa segurança, a nossa firmeza. Então vamos pedir essa graça, irmãos e irmãs, e que realmente possamos ter essa humildade, a humildade de sabermos que somos servos, que fomos enviados por Deus para viver a missão de anunciar a todos o evangelho do amor, da misericórdia de Jesus Cristo, que transforma a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.